Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozenja. Aqui é a Patrine. E aqui é o Comarim. Muito bem, hoje falaremos sobre Combo Rangers. O primeiro, eu acho que é o primeiro Sentai brasileiro, cara. A gente vai conversar com o cara que criou tudo isso, que é o Fábio Yabu. E aí galera, beleza? Obrigado pelo convite. Bem-vindo, cara. Vamos falar sobre Combo Rangers, as influências, inspirações do Fábio e o futuro dessa galera aí, desse grupo. Tá na hora do combo! Vamos lá então, Fábio, primeira coisa que eu quero te perguntar, cara. Pelo nome, pelo seu visual, vamos dizer assim, pela sua aparência, eu tenho uma certa impressão que você tem alguma relação com o Japão, certo? Pois é, eu sou neto de japoneses. Olha aí. E aí, cara, como é que foi isso? Assim, você já tinha contato antes com os heróis japoneses? Porque é claro que tem influência aqui direta de tudo isso, desse mundo do Tokusatsu e tudo mais, mas eu queria saber se você assistia mesmo ou só se assim, você conhecia e resolveu escrever a partir daí, como é que foi? Sim, apesar de eu ter ascendência japonesa, né? Uhum. Eu sou neto de japoneses. É meio curioso porque o meu contato com a série japonesa, com o Tokusatsu, nem foi pela minha família. Na verdade, foi por uma amiga de escola, que ela chamava Erika, e na primeira série ela tinha vários mangás, várias dessas revistas, tipo Tomodachi, sabe? Sim. Tinha uma que é só pra meninos, como é que ela chama? Ela cobria essa revista, é tipo herói japonesa, vai? Tá. Tipo a Shonen. Só que era só de live actions. Entendi. Tinha alguns mangás também, mas o principal era live action. É até uma história curiosa, porque a gente estudava numa escola pública, né? Assim, meus pais não tinham muita grana. E ela tinha uma história mais, assim, até meio triste, porque ela era criada pela mãe, ela e duas irmãs, e o pai delas havia morrido já há alguns anos. Então elas eram bem pobrinhas, assim, sabe? Uhum. Durante uma época da vida delas, da vida escolar delas, elas não tinham luz em casa, sabe? Nossa. Mas ela tinha os mangás, sabe? Que o pai dela tinha deixado pra ela. E junto com os mangás, essas revistas de Tokusatsu. Mas ela tinha um monte mesmo, sabe? Então é engraçado que a gente trocava, tipo, material escolar. Eu dava, tipo, meus cadernos pra ela, e lápis e tal. E em troca ela me dava essas revistas. Uma boa troca. E até o dia que a mãe dela descobriu. E a mãe dela era bem japonesa, assim, sabe? Bem tradiça, assim, né? E aí ela fez a menina me devolver todo o material que eu tinha dado pra ela, né? E ainda me dar algumas revistas, assim, sabe? Ela super agradeceu, tudo, mas falou... Essas coisas bem de desenho japonês, sabe? Sim. Nós não podemos aceitar, sabe? Desonrar a nossa família, né? E tudo. Exatamente. E eu fiquei super feliz há um tempo atrás em saber que hoje ela é super bem sucedida, sabe? Tipo, ela é uma mega designer, mora no Japão, tá? Já morou no mundo inteiro. Legal, deu tudo certo pra ela. Assim, foi legal pra nós dois. Então meio que começou com essa amiga sua. Aí tanto nos live actions quanto a parte de desenho e mangá, né, que você tinha falado. Foi por influência dela. E aí, assim, pelo que eu noto também, tem uma forte influência ocidental nas coisas ali. Na Lanterna Verde é o cara, né, pra você. Tem bastante influência da DC Comics, né, mesmo da Marvel e tal. Isso. Porque são coisas que eu cresci lendo, né. Porque na época a gente não tinha muito acesso, né, não tinha internet na época. Eu ficava sabendo mais pelo que vinha pela Rede Manchete e por essa minha amiga. Entendi. Algo assim, todo fã de cultura japonesa, ou acho que acontece muito mais com os fãs de Tokusatsu, é a questão de torcer o nariz pela produção ocidental. Uhum. Então, assim, parece que a pessoa ela fecha a mente dela. E se você for pensar bem, não há muita diferença entre um grupo de super-heróis japoneses e a Liga da Justiça, por exemplo. Não, pois é. Questão de visual, mas então assim, questão é sempre matando um vilão. Umas têm um roteiro mais trabalhado, outras não. Então, querendo ou não, assim, herói em geral. Sim, então dá pra ver totalmente no combo que tem essa mistura. Exato. E também com o humor brasileiro, né? Que eu gosto sempre de medir, sabe? Quando eu faço uma página desse álbum novo, por exemplo, a página ideal pra mim, ela tem os 3 elementos. Ela tem um pouco do seriado japonês, ela tem meio que a pirotecnia dos quadrinhos americanos e tem uma piada brasileira, sabe? Eu procuro sempre medir esses 3 elementos em cada página. As piadas brasileiras são excelentes, Fábio. Desde o primeiro, cara. Parabéns. Isso tá presente desde da fase bolinha, na fase de Revolution. A gente sempre vê piadinhas aqui a colar, é muito bom, cara. Muito bom. Valeu. Ô, Fábio, falando dessas piadinhas, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Que fixação é essa por Dawson's Creek? É até engraçado, né? Porque Combo Ranger sempre foi uma coisa muito... falava do que estava acontecendo na época, né? Sim. Mas quando eu comecei a escrever, né? Assim, eu não imaginava que
sabe, que 10 anos depois eu ainda estaria escrevendo aquilo, né? Então, eu sempre coloquei muitas piadas ligadas à mídia, né, e tal. E hoje, relendo essas histórias, eu vejo que essas piadas envelheceram, sabe? E às vezes até perderam o sentido. Por exemplo, tem umas histórias onde eu fazia piada, sei lá, com os integrantes do reality show da época, sabe? Tá. Sei lá, do Big Brother da época. E quem lembra quem eles são, sabe? Nem eu lembro. Eu lembro. Não, na hora que eu reli a história, eu lembrei da Casa dos Artistas, esse tipo de coisa. Mas teve algumas histórias que eu tive até que editar, porque eu nem lembrava qual era o sentido da piada, sabe? Eu nem lembrava do que eu estava tirando sarro. Então, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente já entrou aí no assunto dos Combo Rangers. Como que surgiu a ideia dos Combo Rangers? Bom, a ideia, eu acho que ela sempre existiu em algum nível dentro da minha cabeça, né? Porque, bom, como vocês conhecem, a história é muito de uma mistura de tudo que eu gosto. Sim. Assim, é meio que o meu mundo dos sonhos, sabe? Então, essas coisas que eu sempre gostei, né? Elas sempre ficaram meio que orbitando na minha cabeça e tal. A gente esqueceu de falar de videogame também, que é uma influência muito Verdade. E é daí que vem o nome, né? De Combo. Porque na época eu jogava muito Street Fighter e Marvel vs Capcom. Na época tinha X-Men vs Street Fighter. Então, eu vi uns personagens que aparecem, né? No fundo. Aliás, é muito... Se um dia forem fazer um filme sobre a minha vida, vai ser muito Shakespeare apaixonado, sabe? Você vai ver eu jogando lá em Street Fighter, vai aparecer Combo, assim, sabe? Na tela, e vai brilhar meu olho. E as pessoas vão achar que isso foi tipo coisa do roteirista, sabe? Ele quis fazer uma sacadinha aí e tal, mas não, sabe? Tipo, eu ficava pensando, não, eu quero criar alguma coisa que tenha combo, sabe? E aí, em 97, né, com o advento da internet e tal, eu comecei a pesquisar algumas coisas, entre elas o Flash, né, que era a tecnologia mais revolucionária da época, né? E aí eu comecei a desenhar numa noite, pela facilidade da ferramenta, né? E pela facilidade de fazer bolinhas coloridas, eu acabei fazendo os Combo Rangers e aí o resto é história. Então foi uma junção das coisas que você gostava, assim. Mas teve algum pontapé inicial? Foi essa pesquisa, então, com Flash? Eu acho que se não existisse o Flash, ou se eu tivesse nascido 10 anos depois, eu acho que teria acontecido com o Combo Rangers em outra forma, sabe? Tá. Eu não acho que a ferramenta foi o início. Porque, como eu falei, eu sempre meio que pensei nesses... Não dos personagens em si, mas nessa junção, sabe? Tá na hora do combo! Falando até das edições da JBC, uma delas é a minha história favorita dos Combo, que é a do Super Campeão. Que é muito boa, eu gosto demais daquela história. Favoritaça. E os desenhos do Paulo Henrique estão demais também na edição, a mistura com os quadrinhos americanos, a gente até falou já um pouco de quadrinhos americanos também. Então acho legal como você colocou, tipo, a diferença mesmo, né, de como os quadrinhos americanos se desenvolveram, não só os americanos, mas os quadrinhos em geral se desenvolveram para um lado muito mais violento, muito mais de querer apelar, né? Enquanto os combos, eles são diferentes, né? São heróis diferentes, são talvez mais inocentes, talvez pensando um pouco mais nas crianças, esse tipo de coisa. Eu acho muito legal, é uma das minhas edições favoritas aí. Pô, valeu. E você falou sobre o público ser infantil, até mais no começo, mais infantil. E você sente, assim, que o público cresceu junto, assim, tanto com você quanto com os Combo Rangers? Você acha que o público foi crescendo? Super cresceu. Foi engraçado que, quando eu comecei em 97, eu tinha fãs de 10 anos, né? 10, 11 anos. E essa galera, assim, tava na pré-adolescência, tava entrando na adolescência. Então, hoje, essa galera já tem filhos, sabe? E eu sou relativamente novo ainda, né? Eu tenho 33. Sim. Então, a gente tá meio que na mesma faixa etária, assim, sabe? E é muito legal ver como essas pessoas apresentaram os Combo Rangers pros filhos, sabe? Nos 10 anos que a série ficou parada, no limbo, né? Foi muito interessante que o meu público cresceu. Isso sabe? é muito massa. Sem história nova, sem site. Sem nada no ar. O público foi crescendo aos poucos, sabe? Isso foi muito incrível. Aproveitando esse gancho, falando, né, dos 10 anos do gap que teve aí entre a publicação que sai agora em setembro e quando o site parou ou quando pararam as edições, você se surpreendeu com tanto de gente que apoiou o projeto, né? Teve o projeto lá no Catarse e tal. Foi uma surpresa ou foi algo esperado pelo tanto de e-mails que você recebia de volta como Rangers durante esses 10 anos? Como é que foi isso aí? Foi um pouco dos dois. Assim, eu sabia que eu ia ter uma certa aceitação, né? Até pelos meus seguidores no Twitter, no Facebook e tal. O pessoal pedia muito, né, Fábio?
Estatisticamente, eu sabia que um certo percentual de pessoas iria apoiar e esse percentual provavelmente seria suficiente, né? A conta de padeiro que eu fiz foi mais ou menos assim, se X pessoas colaborarem com R$20, que eu imaginava que seria, né, a colaboração máxima, né? Eu vou precisar de tantas pessoas e tal, então vai dar certo. O que me surpreendeu é que as pessoas, quando entraram no projeto, elas iam direto nas recompensas de valor mais alto, né, de 250. Teve pessoas que doaram mesmo, sem nem pedir recompensa, quantias tipo R$500, R$300, sabe? Tipo, a pessoa dava assim, e isso foi muito incrível, sabe? Muito gratificante. Então, quando você colocou o projeto lá no Catarse, você já imaginou assim, vai dar certo? Sim, já, confesso que sim. Eu sou um otimista. Tá certo. Ainda bem. E ele até superou, né? Porque você estava precisando de 40 mil e foi mais de 60 mil. Sim, foram quase 70, foram 67 mil. Nossa, muito bom. Excelente. Ô, Fábio, e aí, assim, não sei se você pode falar isso, vai ser um grande spoiler pro pessoal, mas assim, a galera, os Combo Rangers, eles vão acompanhar esse gap de 10 anos e tudo mais? Ou eu quero dizer assim, eles vão ter crescido também ou eles vão estar mais ou menos naquela idade? Não sei se você pode falar isso já. Bom, eu tenho esse dilema, né? De que a série ficou parada por 10 anos e os Combo Rangers sempre falaram muito sobre o que estava acontecendo na época. Sim. E, ao mesmo tempo, sempre falaram com crianças e com adultos. Então, não dava simplesmente para eu fazer uma história que seria uma continuação direta, sabe? Não dava para continuar no dia seguinte. Então, o que eu tentei fazer foi uma história que misturasse um pouco elementos de reboot, né, mas que não invalidasse o que aconteceu antes. Tá. Assim, é um pouco difícil de explicar, mas assim, são os mesmos personagens, tipo o Fox, a Tati, a Lisa, são os mesmos Combo Rangers, mas eles são um pouco mais jovens do que na fase da Panini, que foi quando terminou. Mas o que aconteceu antes não deixou de acontecer, sabe? Tipo, eu não... Entendi, não foi esquecido, né? Não foi esquecido isso, e isso faz parte da trama também. Ótimo. Era o que eu queria ouvir. Aliás, palmas pro Michel Borges, que, fez um design muito louco pra nova versão. Ficou... Eu já tava acompanhando no Facebook quando começou as revelações e tal. E aí cada desenho novo era tipo, que muito louco. Então eles de volta, eles estão voltando. Oh, meu Deus. Mas vocês não viram nada ainda. Então. Hoje eu fiz o roll call, sabe? Tipo, o elenco todo. Nossa. A lista tem quase 20 personagens. Muita gente. E cada um dos 20 tem uma participação na história, sabe? Isso tá ficando bem legal. E eu ia até comentar na questão dos designs dos personagens, que eu achei que ficou muito atrativo e tá chamando muita atenção. Principalmente pra gente, então, minha cabeça explodiu, porque ali tá a abertura de Changeman, cara. Que coisa maravilhosa. Até o logo como Rangers escritos como se fosse ideograma. Pô, ficou muito bom, cara, muito bom. Nossa, e isso pra gente fazer também, foi uma alegria, assim, sabe? O Michel, até mandou um e-mail falando, cara, obrigado, sabe? Porque foi muito, muito legal fazer isso. É engraçado que quando ficou disponível no site lá pra gente ver essa abertura e tudo, na hora, cara, que tocou o tema do Changeman na minha cabeça. Foi fácil, não precisei nem ligar aqui no MP3. Né? Trilha sonora mental, né? E nota pro Crash Callzinho do Fox, né, que faz menção total à série da década de 70, não sei se foi intencional. A roupa dele? Isso, o cachecolzinho, né? O cachecol não, a roupa, o casaco dele é a roupa do O-Red, né? Ou Go Red. O-Red ou Go Red? Não, na verdade os dois tem, né? Então... O primeiro. Então é o Go. É o Go Red, né? Isso. A jaqueta do Fox é a jaqueta dele, igualzinha, sem tirar nem pôr. Beleza. Muito bom. Tá na hora do combo! Voltando agora um pouquinho mesmo, a gente já tendo ido mais pra frente. A fase Flash. Voltando lá. Quando que surgiu, assim, a ideia? Eu pergunto quando surgiu, mas não, assim, né, cronologicamente certinho, mas de onde surgiu essa ideia de você entrar nas histórias? Eu acho isso fantástico. A Kitanda é maravilhosa. Adoro a Kitanda. Spectro 7. Vocês sabem que esse lance de aparecer nas histórias nunca foi intencional, assim, sabe? E eu tinha até esquecido, na verdade. E eu só lembrei mesmo quando eu botei pra editar as histórias, sabe? Aí eu mesmo achei engraçado, assim. Mas provavelmente foi influência do Maurício de Souza, sabe? Que ele sempre aparecia como o pai da Mônica. Aliás, ele também é outra influência que aparece,
que tem nas histórias, sabe? Que não é tão visual, mas é bem explícita, na minha opinião. Você participou também, né, do projeto MSP. Se não me engano, tem Ódio em Fará, né? Sim, tem. Eu acompanhava isso no site também. Eu sou muito fanboy, cara. Pô, valeu mesmo. A gente tá realizando o sonho do Comarim aqui, Fábio. Você sabe que quando me falaram assim, a gente vai falar com o Yabu, não sei o que lá, tipo, você quer a gente participar, eu fiquei, tipo, travado no computador. Sério? Que legal. Mas a época do Big Brother bonequinho, eu acompanhava o blog pra caramba, velho, eu realmente gostava. Valeu. Muito bom. Ô Yabu, eu tenho agora coisa de curiosidade mesmo, tenho várias curiosidades aqui. Cara, eles sempre dão o grito do Iatá. E aí, cara, esse gritinho aí, ele tem alguma origem? Eu não faço ideia. Foi você que criou ou já é alguma coisa japonesa? Não, é uma coisa japonesa. Agora, por que eu coloquei, eu já nem lembro mais. Tem tanto tempo, né? É. Entendi. E assim, eu gosto de ver também como eles tratam alguns temas assim que com certeza a galera que estava te lendo estava passando por isso, que fala de separação dos pais, fala de até a Lisa, a hora que você falou da sua amiga lá que estava sem grana, eu até pensei se não era a Lisa, porque ela precisava estudar muito, porque os pais não tinham grana. Eu até pensei se não tinha uma certa influência. E você fez pensando nisso ou eram coisas que você ia vivendo e ia passando ali para os Combo Rangers? É bem legal essa pergunta, porque ela me faz reviver alguns momentos, né, durante o processo criativo, né? Tão somente uma paródia, né, de seriados japoneses e tal. Sim. Mas o que eu descobri logo na primeira história é que isso não se sustentaria na segunda história, sabe? Não dava pra na segunda história ter um monstro e ter o mesmo esquema de bazuca e robôs e tal, sabe? Isso acho que funciona na TV, porque a mídia é diferente, né? Porque as pessoas estão acostumadas com formatos, com a própria repetição de temas, né, de estruturas. Você vê, por exemplo, o episódio do House, você pode cronometrar que no minuto 22, sabe, ele vai ter uma epifania. Vai em todo episódio. Já quadrinhos é muito diferente, porque o envolvimento da pessoa e a noção que ela tem de tempo é muito diferente, né? Esse eu acho que é o grande diferencial dos quadrinhos, porque eles fazem você meio que viajar no tempo de uma maneira que nenhuma outra mídia faz. Por exemplo, de uma página para outra podem passar 10 anos e você não tá nem aí. Você continua imerso naquele universo. Enfim, então eu percebi que não dava para usar a estrutura de Super Sentai, sabe? Não dava para seguir o modelo do primeiro episódio no segundo. Justamente por isso eu comecei a colocar outros elementos, sabe? Tipo, a humanizar os personagens, os pais deles, né? Como que os pais deles viam a realidade deles e assim por diante. Acho que por isso que as histórias cresceram tanto, sabe? Porque eu não queria repetir temas, sabe? E também não queria repetir as histórias. Entendi. Tanto que se você ler as histórias que saem pela JBC, né? Tem umas que são tipo totalmente drama, tipo O Desejo do Último, sabe? Que é uma história de chorar mesmo. E tem outras que são pura galhofa, sabe? Essa sempre foi a ideia. Ô Fábio, você falando de chorar, você sabe que teve um quadrinho específico, uma página, que a dona Patrícia aqui que tá gravando ficou em lágrimas, que é quando a Lisa fala sobre o que é o amor pra ela, que o amor também é esperar e tudo em relação ao Luke. Ela me mandou a página e falou assim, olha o Fábio me fazendo chorar. Que legal. Porque o meu relacionamento com o Fire foi um relacionamento à distância há muito tempo. Tocando eu e o Luiz. Tocando um tema de amor aqui no fundo. E ela fala sobre isso, sobre a distância, sobre que nem o tempo, nem a distância, né, podem separar. Eu achei muito bonito. E eu acho que tem isso em tudo, assim, que é uma coisa que também a gente vê muito no Tokusatsu, que é uma coisa que me faz gostar de Tokusatsu até hoje, que as pessoas perguntam, pô, você tem, né, mais de 20 anos e ainda assiste Tokusatsu. É uma coisa que você colocou muito, parece até piegas, mas é o poder da amizade, o poder do amor, essas lições, assim, e eu acho que esse que é o mérito que você falou de conseguir alcançar tanto o público que você alcançou há tantos anos atrás e o público, agora os filhos desse pessoal também. Eu falei com o Luiz que é uma coisa que eu tenho muita vontade de quando meus filhos aprenderem a ler, eu quero que eles leiam e conheçam mesmo os Combo Rangers, que é muito bacana. Pô, que legal, valeu mesmo. Isso é muito característico da cultura japonesa, sabe? Acho que eles são tão reclusos, assim, né? E tem tanta cobrança da sociedade, sabe? Eles serem eficientes e talvez até meio frios, né? Que eu acho que quando chega nessas manifestações culturais, eles soltam a franga, sabe? Falam de sentimentos, sabe? Falam de amizade, amor eterno, sabe? De uma maneira que a mídia americana não fala,
Você nunca vai ver o Super-Homem falando do poder do amor, do poder da amizade. É verdade, sim. E é isso que eu falei, às vezes as pessoas acham que chega a ficar galhofa por causa disso, né? Acham que é bobeira, mas não, é uma coisa simples e que ao mesmo tempo é bonito mesmo, né? Já no outro lado tem uma aparição que me faz morrer de rir, que é quando surge Japonaro Kido, cara. A transformação do Japonaro Kido, velho. velho. Muito bom, peladinho assim. Um planeta cheio de Fábios, cara. E abusei. Tá na hora do combo! E outra coisa que eu noto muito, cara, é na primeira aparição ali que você sempre comenta alguma coisa do tipo, emagreci 10 quilos, eu fiz alguma coisa. Eu lembrei muito de Samurai X, que o escritor sempre comentava um pouquinho da vida dele no meio das páginas ali. Eu não sei se tem isso em outros mangás, mas eu fiz uma relação direta aí com o Samurai. Você já leu Samurai X também? Confesso que não. Ah, olha só, então foi coincidência, porque ele realmente conta. De vez em quando ele fala, comprei um boneco, comprei alguma coisa, então hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz. Eu acho isso legal porque aproxima muito o público, né? O público vai acompanhando também. Isso eu acabei tirando nessa nova versão. Ah, é? Não sei se vocês sabem, mas eu coloquei o site no ar de novo, né? Sim. Mas esse tipo de referência, que era muito temporal, eu tirei também, porque eu não queria que a pessoa perdesse o foco na história, sabe? Entendi. Isso quando você está escrevendo e quando você tem 17 anos, acontece muito, que a piada acaba ficando maior que a história e a pessoa acaba rindo numa hora que você não queria que ela risse, sabe? Então, esse tipo de piada, de referência, eu acabei tirando para focar mais nas histórias. Certo. Até porque também, né, passou tanto tempo e você já trabalhou com tantas outras coisas. Não, e você já trabalhou também com tantas outras coisas, né? Avançou também como escritor, como roteirista, enfim, né? Aí quando você vai rever, você sempre coloca as coisas mais que agora convivem mais com o que você quer passar, né? Exatamente. Falando da fase 0 ainda lá atrás e tudo mais, nessas 3 fases aí do Flash, eu sinto muita pena de não ter acompanhado da JBC da Panini, mas nessas 3 fases a gente já percebe essa coisa deles ficarem mais adultos e tudo mais, o desenvolvimento. Queria te perguntar o seguinte, você pretende continuar assim, desenvolvendo, assim, eu não sei se você já falou que vai ser um pouquinho antes e tudo mais, mas você pretende continuar desenvolvendo, ter personagem novo, ou então isso, vai ter um conflito que vai gerar um novo pensamento, alguma coisa assim? Na verdade, acho que vai ter muito mais, e acho que esse que vai ser o grande lance dessa nova série, né? Por isso que ela chama Universe, porque ela vai falar do universo deles, sabe? Não só o universo de heróis, né? Vou soltar aqui alguns spoilers. Não sei se vocês viram as tirinhas que eu coloquei no Facebook. Do Tio Combo. Tio Combo, sim. Que nessas histórias dá a entender que existem várias pessoas no planeta com poderes, né? Tem lá o Trombadinha, que tem rajadas de bioenergia e tal. Mas na história eu pretendo mostrar como seria um mundo onde ter superpoderes não fosse grande coisa, sabe? Eu faço paralelos com a arte, por exemplo. Não é que fazer arte não é grande coisa. Justamente essa é a ideia da história, sabe? É mostrar que às vezes a pessoa tem um talento extraordinário, mas às vezes ela desperdiça, sabe? Às vezes não, na maioria das vezes. E a própria sociedade oprime isso. Então, na própria escola deles, vai ter outras crianças, outros adolescentes com poderes também. Mas só os Combo Rangers vão lutar pelo amor e pela justiça, sabe? E a história vai meio que mostrar por quê. Que não adianta só você ter poderes, você tem que ter todo um outro lado, até de questionamento da sociedade, sabe? Das relações. A escola, nossa, eu já tô vendo as reclamações, sabe, das escolas, porque a escola vai ser uma coisa que eu vou bater muito forte, sabe? Entendi. Uma crítica mais social. Sim, porque eu acho que se as pessoas tivessem superpoderes, assim, acho que o lugar onde nós perderíamos seria a escola, sabe? Ô, Fábio, você trabalha com educação também ou não? Não diretamente, eu tenho alguns livros que são adotados e tal, ou que eram adotados. Entendi. Talvez por isso você tenha pensado na escola também, né? Ou não? Eu sempre procuro fazer relações orgânicas nas minhas histórias, né? Entendi. Então, como eu falei, essa fase vai falar do universo deles, né? Então a escola é indissociável desse universo. Não tem jeito, né? Mas ao mesmo tempo, como que a escola de hoje, a escola tradicional, trataria uma pessoa com superpoderes, sabe? Será que a escola excluiria essa pessoa? Será que, sei lá, essa pessoa sofreria bullying ou seria popular, sabe? É justamente isso que eu vou tratar nessas histórias. Nossa. Como que os professores tratariam alguém com poderes. Fugindo um pouquinho só aí dos Combo Rangers, rapidinho, só pra curiosidade da gente e também dos nossos
ouvintes, né? O que você lembra, assim, que você tem de recordação maior de Tokusatsu, que você acompanhou, que você gostava, que você gosta ainda? Além das referências que a gente já viu, né, nas histórias, mas tem alguma lembrança especial de Tokusatsu, da época que você acompanhava na TV, essas coisas? Bom, Changeman foi a pedra fundamental pra mim, né? Foi o primeiro que eu assisti e tal, acho que como todos nós aqui, né? Isso, sim. E aquilo foi de explodir a minha cabeça, sabe? Foi engraçado que vão aparecendo uns flashbacks assim na minha cabeça, sabe? Que eu não sei direito quando aconteceram. Eu lembro claramente de um dia que eu tava na locadora, aí tinha um pôster dos Changeman lá, né? Do Changeman e do Jaspion, um pôster da Everest Video. Mas era meio que um teaser, assim, sabe? Não dizia o que era. Mas por algum motivo, tipo, aquela imagem me fascinou. Era bem chamativo, né? Pra uma criança ou adolescente, semi-criança adolescente ali, é bem chamativo. Mas eu nunca tinha visto nada parecido. Não tinha Power Rangers na época. Né? É verdade. Não tinha uma imagem que pudesse relacionar e falar, é tipo isso, sabe? Entendi. Era uma coisa desconhecida, né? É totalmente desconhecida, eu não sabia o que era, mas eu já tinha gostado. E aí eu comecei a assistir, então, e aí minha cabeça explodiu. E os mais antigos, assim, que você faz referência também, tipo o Spectrum Man, o Ultra Seven, isso você veio conhecer depois? Eu vinha conhecer depois, Spectrum Man passava na época, acho que passava um pouquinho antes, né? Passava. Mas eu achava bem chatinho, assim, eu não gostava muito, de falar a verdade. Ele é meio mais sombrio. Mais paradão também. Mais paradão, né? E é feio, né? Muito feio. Verdade. É o herói rispado. A roupa marrom dele, não, era colorido, sabe? Sim, era ação o tempo todo. Tinha que estar com vermelhão, sabe? O que eu ia falar é que, especialmente como tem sim referências de Kamen Rider Black em Combo Rangers. Tem. A estátua do Black. É pra alegria do Mozart isso, cara. Fica lá aquelas duas anteninhas lá, o negócio todo. É porque a gente, Fábio, aqui no Senpu, a gente não pode falar mal de Black de jeito nenhum, sabe? Porque os fãs ficam malucos. E a gente prefere, tem vários Kamen Riders, outros Kamen Riders que a gente prefere. Então quando a gente fala mal deles, já era. A gente sempre fala que todo cast a gente tem que falar ou do Black ou do Deno, que é o outro Rider lá. Pô, mas eu gostava de Kamen Rider Black. Não, nós também, mas é porque a gente tem umas viúvas aí. Black no céu e o resto dos Kamen Riders na Terra, entendeu? Tá na hora do combo! Aproveitando para falar de participações e referências, queria saber se vai ter uma oportunidade de aparecer, de rolar um crossover entre outras obras suas, ou se alguém vai voltar nessa nova fase. Bom, outras obras minhas, por enquanto, não. Eles não vão encontrar as Princesas do Mar, por exemplo, porque já tem muitos personagens na história, né? Entendi. São quase, sei lá, tem uns 20, 25 personagens, incluindo um grande vilão na primeira temporada, que assim, quando ele voltar, o jeito que ele vai voltar vai ser muito engraçado. Tá? E não vai ser só uma participação especial, não. Ele vai ser do elenco fixo, assim, das histórias. E as pessoas, quando verem ele, vão criar. Agora eu fiquei ansiosa. Será que é bom? Eu amo. Mas o Pum não é vilão. Ele é bonzinho. Eu adoro. Falando em personagens e esse tipo de coisa, pergunta geral aí, quais são os favoritos de cada um aí? Pum. E eu acho maravilhoso a hora que o Pum começa a falar, cara, que a gente começa a entender o Pum, cara. Ele vira Tom Ranger branco, né? E do tipo, ele fala 200 mil coisas só com aquele Pumzinho, cara. Ele é tipo um Pokémon falando, cara. Você repete o nome. Só. Mas assim, falando sério, de preferido meu, eu acho que eu fico com o... Eu adoro... não sei, cara, é difícil escolher. Eu gosto mais da Lisa. A Lisa é muito querida, eu adoro ela mesmo. Eu acho que deve ser ela, concordo. Bom, no meu caso, desde a primeira vez que eu comecei a ler, foi o Ken. Eu gosto demais dele, cara. Eu gosto. O Ken também. Me identifico, sei lá. Mas assim, eu tenho uma queda pela Fabi e pela Maia. Claro. São muito, muito boas, cara. Eles mandam muito bem, é muito legal. E aliás, na última história da Panini, tava rolando um esqueminha entre Fabi e Ken e tal. Tava rolando um esqueminha aí. Vamos ver se isso continua no Universe. Vamos ver. Você tem algum que você goste mais? Eu gosto do Fox, né? Porque eu sou o patrão e ele é o líder. Achei que você não gostava de estudar. Como o seu patrão, você prefere o Fox, né? Faz sentido. E Fábio, você como pai dessa galera, tem como escolher um que você goste mais? Eu acho que dos Combo Rangers, eu gosto bastante de escrever a Lisa, sabe? E o Ken, porque eu acho que
eles têm um lado mais frágil, assim, que é muito rico, sabe? É verdade. O Ken, a relação com o pai, a Lisa, cara, também com os problemas dos pais dela e tal, e o lance do Luke. Eu gosto muito de explorar esses lados. Agora, fora do núcleo principal, eu adoro escrever Homem Reflexo. Tipo, eu acho ele muito bom também. Ele é muito bom. Quando ele vira o Homem Equilíbrio na fase da Panini, cara, aquilo é demais, velho. É muito bom. Ele também tá no Universe e ele também tem uma participação muito, muito importante mesmo. Olha que tem uma história que eu acho que não lembro quem que é o ilustrador, eu precisaria olhar agora, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas eu lembro que é tipo um curta, né, no final também de uma das edições da Panini, que é o Homem Reflexo, tipo, fica maluco com o namorado da filha e tal. Meu, é muito boa aquela história, é muito engraçado. Acho que o Edu Francisco. Eu lembro de ter escrito essa história, mas eu não lembro dela. Pois é. Não, mas é que eu tive que reler tudo, então eu tô com bastante coisas frescas na memória. Mas assim, eu acho que o ilustrador é o Edu Francisco. Cara, é muito bom, os desenhos são muito bons e é muito engraçado as tiradas com o reflexo, cara, muito bom. Legal. Nessa nova fase ele vai... Eu descobri um aspecto dele que eu nunca tinha me tocado. Que a pessoa que tá falando com ele, ela vê ela mesmo. Então, verdade. ele é um espelho. Então eu vou explorar um pouco disso também, sabe? Ele vai ser muito assim de falar a verdade para as pessoas, quando elas fizerem uma coisa errada e tal, e elas mesmas vão perceber, sabe? Além, é claro, de ter todo lado de humor, né? Que às vezes ele é bom, às vezes ele é mau. É muito bom. Como é que é esse negócio da ilustração? Assim, você faz um esboço e o pessoal faz a arte, você faz junto, como é que é, Fábio? Antigamente eu fazia um esboço e entregava assim, para a pessoa só redesenhar, né? Só fazer direito. Mas hoje, até como eu tenho até uma formação mais formal assim em roteiro, eu faço um roteiro em formato hollywoodiano, sabe? Tipo, cena tal, noite. Porque isso me facilita depois também, se eu tiver que distribuir esse roteiro entre várias pessoas, né? Ou, sei lá, eventualmente traduzir. Então hoje eu sou um pouco mais formal. Entendi. E com o Michel você já tinha trabalhado antes no Independência ou Mortos, né? Ele que é o ilustrador do Independência ou Mortos. No Independência ou Mortos o ilustrador é o Harold Stricker. Mas o Michel ajudou também nas artes, ele pintou a capa. É demais. Mas mesmo com o Rangers ele já tinha colaborado. Eu lembro que eu acho que no primeiro número da Panini, eu fico vendo quem são os ilustradores, né? Então eu quase não curto isso. Mas enfim, eu lembro que nos créditos lá do primeiro número da Panini tem lá o nome dele. Eu só não consegui ver onde é que é, qual que é a página que é dele ou não, que fico tentando comparar pra ver quando muda pra saber quem é o ilustrador mesmo. Não deu pra ver, mas enfim. Mas ele manda muito bem. Ele é muito, muito bom. E o deck também tá voltando, né, pra Universe. Também. Que eu lembrei agora que tem também o design dele que já saiu, né? Muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar também é que nessa fase de Flash a gente viu todo quadrinhos mesmo, né? E quando entra no Revolution tem algumas historinhas que são animadas. E até com a voz dos dubladores, os dubladores famosos. Né? E eu queria saber como é que foi essa transição, assim, pra você. Obviamente dá mais trabalho, mas como que foi assim, do quadrinho pra animação? Na verdade foi mais uma experiência do que uma transição, né? Tanto que depois eu até acabei dando continuidade porque era um processo muito caro e muito demorado, né? Entendi. Eu sempre fui muito meio cientista, assim, sabe? Tipo, eu gosto de fazer experimentos, sabe? Eu gosto de medir resultado e se dá certo eu vou em frente, senão eu parto para outra, né? Essa fase de animação, eu até nem gosto muito, sabe? Acho que o resultado ficou um pouco aquém do que eu queria, mesmo pra época. Falando na fase Evolution, você tem muitas reclamações de leitores por causa do fim/não fim? Ah, muitas. Até hoje. Eu imagino, porque... enfim, essas pontas soltas eu pretendo amarrar em breve. Essa era a próxima pergunta. E aí, vai ter alguma coisa para satisfazer pelo menos esses fãs chatos que ficam falando o tempo todo? Vai. Legal. Eu não sei se vai caber no primeiro álbum, mas sim, eu vou pretendo amarrar essas pontas assim. Essas revistas que vão sair agora, que vai começar agora a sair em setembro, ela é o fim dos Combo Rangers ou é um possível começo de uma possível várias temporadas do Universe? Não, a ideia é que realmente seja um recomeço assim, sabe, pra valer mesmo. Sabe, nem que tenha que ser só uma história por ano, sabe, um álbum por ano, ou sei lá, uma história por mês. Eu realmente quero dar para os Combo Rangers o tratamento que eles merecem, sabe? Porque acho que tem muita história legal para contar, tem muitos fãs. Nossa, eu tô louco para vocês lerem o álbum, porque... A gente também. Ô, Fábio, quem sabe daqui a uns anos uma edição de luxo que vai ter um ponto que você clica e aparece o...
Barulho do pum, cara. Mas, ô Fábio, e aí? Eu não lembro porquê e tal, assim, os motivos, mas por que parou na época a parte do Evolution? Na época parou porque eu era o cara certo na hora errada. Entendi. Assim, o site, ele tinha muitos acessos, tipo 15 mil acessos por dia, numa época que não tinha redes sociais. Sim. As pessoas simplesmente digitavam lá, www.comborentes.com.br. 15 mil pessoas faziam isso por dia, mas eu não tinha patrocínio, né? E eu tinha que manter uma equipe, né? Tinha desenhista, colorista e tal, fora os próprios gastos com o site e com a minha própria sobrevivência. E além disso, tinha a revista que, apesar dela vender muito, né, na época ela vendia tipo 10 mil exemplares, o preço de capa dela era muito baixo. Era tipo R$1,50, R$1,90, né, porque eram o que as revistas do mercado praticavam também, tipo Turma da Mônica. Só que o meu custo operacional era muito mais alto. Entendi. Né, proporcionalmente, né, porque o custo da Mônica já está diluindo um monte de produtos, sabe, na época, em 40 anos de história. Né, o meu não, tipo, para criar uma história, eu tinha que contratar a equipe e tal. Então, para tocar esse projeto, chegou uma época que estava inviável, sabe? Eu gastava, tipo, R$10 mil por mês para publicar uma revista que dava prejuízo, sabe? Entendi. Não era viável, né? Não, infelizmente não. Tá na hora do combo! E você acha assim, nesses 10 anos, né, na diferença desses 10 anos, essa situação, não tô nem dizendo só para você, mas dizendo quadrinhos em geral aqui no Brasil, você acha que isso mudou? Obviamente não para a Turma da Mônica, que a gente sabe que é uma outra história, uma história à parte. Isso até é uma das coisas que eu deixei anotado aqui para perguntar, porque eu gosto bastante de quadrinhos e acompanho, gosto de ver esse negócio de ilustrações, esse tipo de coisa. Então assim, a gente vê que tem muita gente, muitos brasileiros que trabalham, no caso, na parte de desenho, né, lá fora, tipo Ivan Reis, Ed Barrows, por aí vai. E aqui no Brasil a gente tem também uma galera que faz quadrinhos, mas normalmente é quadrinho independente. Então, sei lá, tem o Cafage, tem o Danilo Beru, enfim. Você tem as pessoas que tentam lançar de maneira um pouco mais independente. Você é um dos exemplos que ainda teve como lançar, por uma editora, como a JBC, a Panini, esse tipo de coisa. Você acha que o que tem de bom no Brasil para isso acontecer e o que precisa melhorar para mais pessoas que querem, que podem, que têm esse sonho para ingressar também nisso? Acho que a pergunta é um pouco complexa, né? Mas eu acho que nos últimos 10 anos o cenário mudou demais, assim, né? A gente vive numa realidade totalmente diferente, porque o acesso à internet é muito maior hoje, né? Então a porta de entrada para muitos leitores é a internet, sabe? A internet meio que está virando a mídia principal. Então quem conhece títulos novos, ou autores novos, ou webcomics novas, é sempre pela internet, né? Então o papel meio que se inverteu. As revistas impressas ainda têm sua importância, né? Mas eu não me lembro quando foi a última vez que eu descobri um autor indo numa livraria ou pegando uma banca, sabe? É sempre um link que alguém me manda ou eu descubro sozinho. Isso ajuda muito um projeto como o Combo Rangers, né? Que depende de público, sabe? Por exemplo, patrocínio ou publicidade. Mesmo as pessoas que têm sonho de publicar em bancas ou em livrarias, eu acho que é um pouco como a música, sabe? Ninguém vai descobrir um talento novo indo numa loja de CDs, né? Sim, nem MTV mais, sabe? Se presta esse serviço, né? Não passa mais tempo. Só pela internet, né? Pelo YouTube, assim por diante. Hoje a internet, hoje ela até pauta os jornais, os programas de televisão, a gente vê coisas que acontecem na internet, viram sucesso, aí vão virar notícia nas outras mídias. Ô Fábio, curiosidade aqui também, você tem vontade de alguma das suas outras obras virarem histórias em quadrinhos? Eu acho que não. Acho que Combo Rangers é o que mais tem perfil, cara de... né? O perfil. Uma coisa só que eu queria lembrar aqui pra você, Luiz, que é fã de mechas, os mechas da fase 0 são muito bons. São, nossa, é isso que eu ia até falar. E é legal que na fase 0 eles vão aparecendo aos poucos, né? Cada hora que precisa de um, eles aparecem. Eu adoro como eles são introduzidos na fase 0. Estilo Go Boosters. Estilo Go Boosters. E eu gosto também de como o Yabu deixou pra falar do paradeiro do Luke, mas no meio da fase 0, sabe? Deixou aquele suspense que, cara, eu comia os quadrinhos pra entender logo o que aconteceu com o Luke. Foi muito bem feito essa transição aí. Muito legal mesmo. Aí eu tive aquele problema que eu falei da estrutura do Tokusatsu, né? Sim. Não dava simplesmente pra colocar robôs na primeira história e querer repetir na segunda, né? Mas é lógico que eu queria que tivesse robôs
né? Então eu tentei fazer de uma maneira orgânica, sabe? Que fizesse sentido e que, sabe, fosse pra valer, assim, sabe? Tanto que eles assim, só aparecem juntos uma vez, né? É verdade. Lembrou muito a gente, Fábio, um Super Sentai recente chamado Go Boosters, que a gente comentou aí, que eles tentam sempre deixar a coisa assim mais perto do real possível, sabe? Tanto que tem acaba a energia dos mechas, eles têm que ir pra garagem consertar, recarregar de energia e tudo mais. E isso me lembrou muito, porque tem um uso, né? Tem assim um propósito. Ah, não, o mecha da Lisa é mais rápido, então é ele que vai pra lá e tudo. É muito legal isso. Ah, legal. Go Boosters eu não assisti ainda. Não, vale a pena, é muito bacana. Quando tiver um tempinho, até te mando o link se quiser. Fábio, só uma dúvida que surgiu. O Satan Boss é uma referência ao Satan Ghost? Direta. Satan Ghost! O terrível Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Mas esse personagem também vai ter um segredo que também vai ser de explodir cabeças. Fábio, outra coisa, teve alguma referência que você faz no combo mesmo? Se ele é inspirado em alguém? O Tio Combo é engraçado porque, assim como os outros personagens, ele foi moldado aos poucos, né? Sim. Então no começo ele era o clássico mentor, né, de super-herói ou de Super Sentai, mas aos poucos ele foi ficando mais humano, né? Eu fui brasileirando ele, né? O lance que ele tá sempre sem grana e tal. Então, assim como os Combo Rangers, ele é meio que a junção de várias coisas, sabe? Ele tem um lado mais tenro, né, de um mentor, de um pai. Às vezes ele dá os chiliques dele por causa de grana, né, porque ele tá sempre ferrado. Depois ele foi ganhando os amigos dele, né, que é o Pacificador, o Homem Reflexo. Então ele é um personagem bem interessante, que ele foi sendo moldado mesmo, sabe? No começo ele era meio que uma folha em branco. E assim, você disse que vai explicar as primeiras páginas, mas o Luke... Você quer saber quem que é o pai dele, moça? Não, o que você fazer com ele? Por que ele não tá na equipe? Bom, o Luke, ele vai aparecer, sim, ele vai ter uma participação pivotal na história, mas tem motivo pelo qual eu não divulguei a imagem dele ainda. Tá, né? Beleza. Cara, vão ter mais de 20 personagens. Pois é que cada um tá na história por um motivo, sabe? Cada um vai estar ali com um propósito e a gente vai ver isso. Eu espero. Ele também não pode falar tudo. Ele não pode falar tudo, né, gente? É isso que eu ia falar. O meu foi justamente por isso, porque tipo, é um misto de emoções. Você quer saber, mas você não quer saber. Não quer saber, quer esperar pra saber. Eu acho que o Comarim tá anotando cada linha que o Fábio fala ali, tá copiando. Eu vou ouvir essa gravação Engraçado. over again. Engraçado que esses dias teve um cara que perguntou pra mim no Twitter, né? O que aconteceu com o Luke? Aí eu respondi pra ele, você quer mesmo que eu responda? Aí ele falou não. Né? Não. A gente não quer. Não tem graça. Por que eu vou estragar a sua experiência respondendo a sua pergunta? Não, com certeza, não pode, mas dá muita vontade também. E o primeiro álbum, obviamente, já sai agora em setembro, né? E aí o segundo também já foi garantido? O segundo também tá garantido. O segundo também tá garantido também eu lembro que você falou isso pelo projeto do Catarse, né? Daí pra frente ainda é incógnita ou já é uma coisa mais concreta ou ainda não sabemos como vai ser? O meu sonho dourado mesmo é que esses dois álbuns, eles me ajudem a restabelecer os personagens como uma franquia. Sabe? Mesmo que venda tudo, que seja um estouro de vendas, eu não vou ganhar muito dinheiro. Sabe? Não vai ser o suficiente, por exemplo, eu contratar uma equipe e montar uma estrutura, como seria o ideal. Mas eu acho que se esses dois álbuns forem um sucesso grande, sabe, acho que justificaria eu, de repente, tentar um patrocínio para o site, sabe, aí produzir histórias novas, fora a própria serendipidade da vida, né? De repente, sei lá, eu tenho algum fã que hoje tem um estúdio de games ou um estúdio de animação, sabe, e queira fazer algum projeto conjunto, né? Então esses álbuns, eles são muito que um recomeço mesmo da franquia. Legal. E é o que a gente espera, que dê tudo certo, que decole, que fique tudo de boa e a gente possa ler com o Rangers o tempo todo. Eu também. Nossa, é sério, a gente tá ficando muito legal. É uma coisa que eu ia dizer e passou... Eu na verdade, conforme eu tava relendo as histórias, eu tava meio que separando quais são as que eu mais gosto de cada fase e tal. E aí, tipo assim, nas primeiras fases eu não consegui, tipo, identificar nenhuma história que eu falei, essa aqui é boa. Mas eu falei do Super Campeão, da JBC,
O Yabu mencionou o Ken e a relação dele com o pai, e a história do sequestro do pai lá, no Cabeça Grávida, que é na parte da Panini, que é a redenção do Sr. Ozora. Meu, é muito boa, eu gosto demais dessa história. A capa do Paulo Henrique tá demais nessa revista. Nossa, legal, né? E na fase Evolution, eu lembro até que antes de começar o projeto do Catarse, ou durante o projeto do Catarse, você colocou ela no Yablog, né? Que é Sonhos dos 10 anos, eu não lembro agora mas que é também uma história muito boa também, né? Então são as minhas histórias favoritas, meu top 3 aí de Combo Rangers, por enquanto, né? Porque ainda não veio o Universe pra colocar mais histórias aí. Eu gosto muito dessa mesmo. Tá na hora do combo! Bom, que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer o Yabu pela paciência e porque ele tá com tosse, tadinho. A gente tá vendo que ele tá mal. Na edição vocês vão perceber. Nem vão perceber, mas quando a gente tava gravando assim, aqui a gente viu que o coitado tá tossindo bastante. Queria desejar todo sucesso, cara. A gente gosta muito, né? É pouca coisa que faz referência a Tokusatsu aqui no Brasil, e a gente ter um Sentai brasileiro é muito bacana. É muito... a gente fica muito contente com isso. Espero que dê tudo certo pra você e que você consiga fazer muitos mais álbuns desse projeto aí, que é muito bom. Vou passar pro pessoal te agradecer também. O Comarim não vai agradecer, não. Vai ficar por último. Vai, Ana. Vale lembrar também que o próprio Yabu falou que vai um pouco além também dessa simples alcunha de Super Sentai brasileiro. Sim. Tem muita coisa além disso, porque eu fui partindo desse pressuposto também. Todo mundo falava, é uma história, Super Sentai, mas é brasileiro, não sei o quê. E quando eu fui lendo, eu fui descobrindo tanta coisa, e é muito bom. Tem até o ruído dos Transformers lá, cara, que quando o robô quando vira mech e tem barulho dos Transformers, eu fiquei louco. Outra coisa que eu nem lembrava também. Então, assim, recomendo muito todo mundo ler. Queria agradecer mesmo pela participação. Esperamos que quando saírem os novos álbuns, a gente converse de novo e faça uma matéria, ou faça um podcast novo sobre isso, pra gente bater mais um papo. Obrigada mesmo. Foi excelente. Eu acho que só teve a contribuir. E o sucesso para os Combo, eu acho que a gente não precisa desejar sucesso para a volta dos Combo Rangers, não, porque vai ser um sucesso. Verdade. Obrigadão. Marinho, vai lá, fica feliz. Cara, eu sou suspeito pra falar, sou muito fã, gosto demais e, assim, relendo tudo e me preparando pra vir pro cast, eu lembrei lá de 2002, 2003, em que eu ficava entrando no site da Panini pra ver se já tinha saído a revista ou não, se eu já podia ir pra banca ou não comprar. Eu tava lembrando de tanta coisa, eu tava lembrando que teve um concurso também de desenho pra fazer um personagem, mandei, eu acho que, sei lá, 2 personagens. Cara, sou seu fã. Quando eu falo isso de verdade, gosto demais do seu trabalho. Ainda tô em falta com algumas coisas, eu preciso ler A Última Princesa, ainda não li, mas, cara, gosto demais e desejo pra você todo sucesso, velho. Todo sucesso tanto com o Combo quanto com todos os outros projetos, velho. Você manda muito bem e, bom, um fã falando pro seu ídolo, fica tranquilo, velho, que é muito bom. Gosto demais. E eu vou tentar te mandar algumas coisas. Fábio, espaço é seu ir pra você despedir do pessoal. A gente vai deixar, logicamente, o link dos Combo Rangers. Se você quiser que a gente deixe mais algum, ou então se você quiser falar aí pro pessoal, o espaço é seu. Acho que só de divulgar que o site está de volta, né? Ainda em versão beta. Eu tô colocando as histórias aos poucos, né? Mas eu acho que vai ser bem legal para as pessoas descobrirem, sabe, por que as pessoas gostam tanto dos Combo Rangers.